Fala galera, no vídeo de hoje vamos relembrar e valorizar os 10 maiores volantes da história do Flamengo, uma posição fundamental, que vai muito além da marcação. O volante protege a defesa, organiza o meio-campo e muitas vezes inicia as jogadas de ataque. No Mengão tivemos de tudo, volantes aguerridos, técnicos, táticos e decisivos, que marcaram época e conquistaram títulos inesquecíveis. Antes de começar, já se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente chegar aos 1000 inscritos, monetizar e investir ainda mais na criação de conteúdos incríveis para vocês. Curte, comenta quem faltou na lista, compartilha com os amigos e, se puder, torne-se membro para apoiar ainda mais o nosso trabalho. Agora, bora para a lista! Abrindo nossa lista do top 10 na 10ª posição, temos ele, Alejandro Vitor Mancuso, o nosso gringo argentino. Mancuso chegou ao Flamengo em 1996 e a sua vinda gerou bastante burburinho, principalmente porque ele trocou o Palmeiras da Parmalat para vir jogar no Mengão. Como ele mesmo disse em entrevista à revista UOL, me chamaram de doido quando troquei o Palmeiras pelo Fla, mas a sua vontade de jogar aqui foi mais forte e ele fez questão de honrar cada momento. Pelo Flamengo, Mancuso foi peça fundamental na conquista do Campeonato Carioca de 1996, de forma invicta, um título que marcou a história do clube. Ele atuou em 66 jogos com 37 vitórias, 18 empates e 11 derrotas, balançando as redes 5 vezes. E para mostrar que ele não chegava para brincadeira, uma curiosidade, em uma enquete da revista Placar, Mancuso foi eleito o jogador mais violento do futebol brasileiro. Injusto ou não, isso só reforça a intensidade e a raça que ele entregava em campo. Chegamos ao 9º lugar da nossa lista, e quem assume essa posição é Williams Domingos Fernandes. Williams chegou ao Flamengo em 2008, vindo do Santo André, e rapidamente se tornou um nome importante no meio-campo rubro-negro. Ele era conhecido pela sua garra, marcação forte e muita disposição em campo, características que o renderam o apelido de Pitbull. Com o manto sagrado, Williams conquistou o Campeonato Carioca em 2009 e 2011, além do Brasileirão de 2009, sendo um dos destaques da equipe. Ele liderou o Brasileirão de 2009 em número de desarmes, mostrando sua qualidade na marcação. Williams deixou o Flamengo em 2012 para jogar na Udinese, da Itália, mas sua passagem pelo Mengão deixou saudades na torcida. Ele sempre demonstrou muita identificação com o clube e raça em campo. Chegamos agora à 8ª posição e o nome que brilha aqui é o de Leandro Ávila. Contratado em 1998, Leandro Ávila logo se firmou como uma peça fundamental no meio-campo rubro-negro. Sua presença em campo era sinônimo de muita combatividade e um poder de marcação que infernizava os adversários. Ele era aquele jogador que comia a bola no meio-campo, um verdadeiro leão na marcação. Jogou pelo Mengão de 1998 a 2002, período em que ajudou o Flamengo a empilhar taças. Leandro Ávila foi peça-chave nos tricampeonatos cariocas de 1999, 2000 e 2001, além de ter erguido a cobiçada Copa Mercosul em 1999 e a Copa dos Campeões do Brasil em 2001. Leandro Ávila é, sem dúvida, um dos grandes nomes da posição, representando a garra e a dedicação que a nação tanto ama, um volante de verdade que deixou seu legado no Flamengo. E agora, para a 7ª posição da nossa lista de cabeças de área do Flamengo, vamos falar de uma lenda que transcendeu o campo, Paulo César Carpegiani. Chegou ao Flamengo em 1977, vindo do Internacional, e rapidamente se consolidou como um dos maiores meias da história do clube. Sua visão de jogo era impecável, sua capacidade de passe era cirúrgica e sua inteligência tática o tornava um maestro no campo. Ele não só desarmava, mas também construía, ditava o ritmo e liderava o time com uma elegância e uma autoridade únicas. Foi no Flamengo que ele encerrou sua brilhante carreira como jogador. Mas a história de Carpegiani com o manto sagrado não parou por aí.
De forma tocante e respeitosa, ele assumiu o comando técnico do clube em um momento de grande dor. Após o trágico falecimento do inesquecível treinador Cláudio Coutinho, Carpegiani, com a grandeza que lhe era peculiar, aceitou o desafio de dar continuidade ao trabalho e ao legado, guiando o time em uma era de glórias que se seguiria. É com imenso carinho e respeito que reverenciamos Paulo César Carpegiani, um volante de técnica apurada, um líder nato e uma figura fundamental que, de jogador a treinador, marcou para sempre a história do Clube de Regatas do Flamengo. Chegamos agora à sexta posição da nossa lista e preparem-se, porque o manto sagrado nunca teve um cabeça de área tão aguerrido, tão incansável quanto ele. Liminha, conhecido como o carregador de pianos, não era de firulas nem de passes de calcanhar. Ele era a pura raça, a personificação da luta em campo. Corria por 3, desarmava por 4 e se entregava em cada dividida como se fosse a última. Era o motor que impulsionava o time, o homem que fazia o trabalho sujo, pesado, mas absolutamente essencial para o Flamengo voar. Com a camisa rubro-negra, além de vários torneios, venceu 2 importantes títulos do Campeonato Carioca, em 1972 e 1974. Liminha era a personificação da fibra rubro-negra, o tipo de jogador que a nação respeita e nunca esquece. Um verdadeiro guerreiro que carregou o meio-campo do Flamengo nas costas. Um gigante. E na quinta posição da nossa constelação de cabeças de área, com a licença poética que só a história permite, temos a honra de apresentar uma verdadeira joia rara, Carlinhos Violino. Ele não jogava futebol, ele regia a partida. De 1958 a 1969, por mais de uma década, esse gênio vestiu o manto sagrado e encantou a todos com uma elegância que rendeu seu famoso apelido Violino. Imagine a cena. A bola nos pés de Carlinhos era como um instrumento musical que ele tocava com uma precisão cirúrgica, afinada, ditando o ritmo do jogo com passes milimétricos e uma visão de campo que poucos tiveram. Sua habilidade para desarmar era discreta, quase um movimento de dança, mas extremamente eficaz, antecipando jogadas e construindo ataques com uma sutileza artística. E claro, participou de conquistas inesquecíveis, ajudando o Flamengo a levantar taças e a marcar época, deixando um legado de maestria e paixão. Ele era a personificação da arte no futebol flamenguista. A quarta posição é ocupada por um legítimo cria da Gávea, um guerreiro que personificou a raça rubro-negra, Fabinho. Revelado nas divisões de base, Fabinho não era só um jogador, era um pedaço do coração do Flamengo batendo em campo. Ele emergiu como um líder desde cedo, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1990 e logo se tornou pilar de uma geração inesquecível. Com sua intensidade e sua entrega incondicional, Fabinho ergueu o Campeonato Carioca de 1991 e, mesmo não sendo titular absoluto, foi peça fundamental no histórico Campeonato Brasileiro de 1992. Entrava duro na marcação e não tinha medo de sofrer críticas. E por pouco, muito pouco mesmo, ele não entrou para a história de uma forma ainda mais grandiosa em 1995. Quem não se lembra daquele golaço que ele marcou na final do Campeonato Carioca? Com a garra de um verdadeiro vencedor, poderia ter defendido o clube por muito mais tempo. Mas, em um momento de decisão da diretoria, Fabinho seguiu seu caminho, sendo campeão em outros clubes. Apesar disso, a torcida nunca esqueceu a sua fibra, a sua vontade de vencer e toda a sua entrega e amor ao manto. Abrindo o pódio em nossa lista de cabeças de área, na terceira colocação, temos um jogador ainda em plena atividade e com uma trajetória impressionante, Eric Pulgar. Contratado junto à Fiorentina em 2022, Pulgar rapidamente se estabeleceu como peça fundamental no esquema tático do Flamengo. Sua adaptação foi imediata, garantindo a titularidade e consolidando-o como um atleta de altíssimo rendimento.
Sua capacidade de impacto já se traduz em uma vasta coleção de títulos: uma Copa Libertadores da América, uma Copa do Brasil, 2 campeonatos cariocas e uma Supercopa. Pulgar se destaca por uma excelente visão de jogo que lhe permite uma verticalização eficiente na construção, com lançamentos precisos que acionam os companheiros ofensivos e quebram linhas adversárias. No entanto, é em seu aspecto defensivo que ele realmente brilha, com uma marcação implacável e uma notável capacidade em duelos físicos. Sua robustez e inteligência na contenção o tornam um pilar no setor, recuperando a posse e protegendo a retaguarda com consistência. Pulgar é o único jogador desta lista que ainda veste o manto sagrado, o que significa que sua já impressionante coleção de títulos pelo Flamengo tem um potencial considerável de expansão. Chegando à segunda colocação, um nome que se tornou sinônimo de resiliência, versatilidade e, acima de tudo, uma era vitoriosa no Clube de Regatas do Flamengo. William Arão chegou ao Flamengo em 2016 e, após um período de altos e baixos e algumas contestações, ele se reinventou sob o manto sagrado, especialmente a partir de 2019, tornando-se uma peça absolutamente fundamental no meio-campo rubro-negro. Sua evolução tática e técnica foi notável. De um volante que infiltrava e chegava à área adversária, Arão se transformou em um pilar de equilíbrio. Sua disciplina tática e leitura de jogo eram essenciais para o time. Ele atuava como um camisa 5 moderno, cobrindo espaços, realizando desarmes precisos e, em muitos momentos, atuando também como um terceiro zagueiro na saída de bola, dando uma sustentação defensiva vital e permitindo que os jogadores mais criativos à sua frente pudessem focar no ataque. A capacidade de sair jogando sob pressão, a precisão no passe, inclusive nos passes longos, e a excelência na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, eram marcas registradas de seu estilo. Com 377 jogos disputados pelo Flamengo, colecionou títulos de forma avassaladora. Foram 4 campeonatos cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores da América e uma Copa do Brasil. Um verdadeiro colecionador de taças, William Arão está eternizado na história do Flamengo como um dos grandes nomes da posição. E chegamos ao topo, ao lugar mais alto do nosso pódio, a realeza dos cabeças de área que vestiram o manto sagrado. Na primeiríssima posição, não poderia ser outro. Ele, a lenda, o Tromba, Andrade. Andrade não é apenas um jogador, ele é um pedaço vivo da história mais gloriosa do Flamengo. Revelado nas divisões de base, sua trajetória no clube começou no início dos anos 70 e se estendeu por mais de uma década. Seu estilo de jogo era um verdadeiro espetáculo de simplicidade e eficiência. Desarmava com precisão cirúrgica, protegia a zaga com maestria e, com uma visão de jogo invejável, distribuía passes com a régua e o compasso, lançando os companheiros para o ataque com uma classe inigualável. Ele era o elo perfeito entre defesa e ataque, o verdadeiro maestro que ditava o ritmo daquele timaço. As conquistas de Andrade como jogador são a prova de sua grandeza. Ele foi peça fundamental nos 4 campeonatos cariocas, nos 4 campeonatos brasileiros, na histórica Copa Libertadores da América de 1981 e, claro, no Mundial Interclubes de 1981, coroando uma era dourada. Mas Andrade transcendeu o campo de jogo. Anos depois, ele retornou ao Flamengo como treinador e, em 2009, fez história novamente, guiando o clube a mais um título do Campeonato Brasileiro. Um feito raríssimo, ser campeão nacional como jogador e como técnico pelo mesmo clube. Andrade é a essência do Flamengo, o jogador que soube unir a raça à técnica, o cérebro à alma. Seu talento e sua liderança o colocam indiscutivelmente como o maior cabeça de área da história do nosso mais querido.